ele está mais uma vez no poder. Após sua vitória nas eleições presidenciais americanas de novembro de 2024, Donald Trump retoma a Casa Branca. O republicano de 78 anos se tornou formalmente o 47º presidente americano. Seu segundo mandato presidencial deve remodelar a política externa americana. Trump promete colocar os interesses americanos em primeiro lugar, com seu slogan Make America Great Again. O presidente Trump conseguiu, no último ciclo eleitoral, um resultado fenomenal com relação à maioria, tanto na Câmara de Deputados como no Senado. Isto lhe garante a possibilidade de alcançar resultados legislativos efetivos durante o seu mandato. Além disso, muitas decisões que poderiam ser questionadas diante da Suprema Corte dificilmente passarão pelo fato de que Trump conseguiu também assegurar que na Suprema Corte haja uma maioria conservadora. A volta do republicano à Casa Branca gerou reações em diferentes lugares do mundo. Na Inglaterra, um ativista ambiental estendeu uma faixa relacionando o novo presidente americano ao genocídio climático. O organizador do protesto afirmou que o segundo mandato de Trump é um ponto de inflexão horrível na história do mundo. The most consequential. Acreditamos que a maior consequência vai ser destruir qualquer progresso que conseguimamos fazer em lidar com o maior problema que o mundo enfrenta, que é a desestabilização do clima global, que o planeta pode ficar inabitável se não fizermos nada. E Donald Trump não só não está fazendo nada, ele está revertendo qualquer progresso mínimo que fizemos e a coisa está se desfazendo de uma forma assustadora. And the thing is unraveling in a frightening way. Trump vem com mais força, segundo os especialistas. Com a política mais agressiva com America First, os Estados Unidos possivelmente dominará o novo governo em Washington. Isso terá repercussões para o mundo todo. The golden age of America begins right now. A era de ouro dos Estados Unidos começa agora. Deste dia em diante, nosso país vai florescer e ser respeitado novamente em todo o mundo. Seremos novamente invejados por todas as nações e não vamos mais permitir que tirem vantagem de nós. Durante cada dia da administração Trump, vou colocar os Estados Unidos em primeiro lugar. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. A eleição de Donald Trump e sua posse essa semana indica um novo posicionamento dos Estados Unidos da América do ponto de vista da economia política internacional. Porque nós teremos uma intervenção menor do Estado na economia. Trump é um liberal, nesse sentido ele é muito próximo dos republicanos tradicionais e diferente dos republicanos que são mais intervencionistas, mas Trump quer mais do que isso. Ele quer um conglomerado de empresas, por exemplo, das Big Techs no governo, na gerência do governo, para também controlar a informação que é produzida e difundida a partir dos Estados Unidos. Por isso a preocupação dele com o TikTok, né? O controle da informação dessa economia capitalista ocidental e que quer permanecer como a economia hegemônica do mundo, e isso é American First, isso é a marca do governo Trump. Fazer com que os Estados Unidos recuperem a sua força econômica, continuem hegemônicos do ponto de vista econômico, militar e cultural. E aí as Big Techs têm um papel preponderante na área de serviços, da difusão da informação vinda dos Estados Unidos. Conteúdo norte-americano para se espraiar pelo sistema internacional, influenciando negócios, área de serviços e mesmo mentes e corações. Segundo os cientistas políticos, quando uma potência dominante é confrontada por uma potência ascendente, existe um conflito, direto ou indireto. A transição de poder entre potências é algo sempre muito complicado no contexto histórico. Muitos historiadores vão dizer que é necessário que haja um ponto de ruptura entre uma ordem e outra. Isso geralmente acontece em razão de uma guerra, em razão
de algum tipo de conflito, justamente para que a potência em queda, em declínio, efetivamente sinta a partir daquele golpe que não tem mais a prevalência internacional que tinha anteriormente. No caso, por exemplo, do próprio Império Britânico, que foi extremamente relevante no século XIX, nós vimos, por exemplo, aquilo que aconteceu no Canal de Suez como o elemento final que efetivamente selou o fim da hegemonia britânica pelo mundo. E o que nós notamos nesta disputa que nós observamos neste início do século XX entre Estados Unidos e China é que existe efetivamente este questionamento sobre este processo histórico de transação, esta movimentação do Atlântico para o Pacífico, dos Estados Unidos para a China. E a impressão que se tem, em razão do posicionamento do governo Trump, também do governo Biden e dos governos anteriores, é o fato de que os Estados Unidos teriam aí uma enorme dificuldade de aceitar este reposicionamento global, esta perda de relevância no contexto internacional, deixando de ser justamente a principal potência ou a potência hegemônica. Então, a grande dúvida que paira é se os Estados Unidos forçarão, de alguma forma, algum tipo de conflito e se este conflito marcaria efetivamente o declínio norte-americano ou uma continuidade ou uma perenidade, justamente fazendo com que potências que estão em ascensão sintam-se aí retraídas e não venham ocupar o espaço atualmente ocupado pelos Estados Unidos da América. O republicano travou uma amarga guerra comercial com a China durante seu primeiro mandato, impondo tarifas sobre importações da segunda maior economia do mundo. Desta vez, ele ameaça adotar medidas mais duras, acusando Pequim de práticas comerciais desleais que contribuíram para uma crise devastadora do fentanil nos Estados Unidos. Indicado para o posto de secretário de Estado, Marco Rubio já mirou a China, a quem chamou de o adversário mais poderoso e mais perigoso que Washington já enfrentou. Esta vendedora fala que a economia na China está difícil. Parece que a economia claramente caiu e parece que há um medo de consumir e gastar dinheiro, porque não há dinheiro. Para nós que fazemos negócios, é óbvio que há muito menos clientes vindo à nossa loja. A relação Estados Unidos-China é complexa porque os Estados Unidos veem na China a ameaça como esta potência que tiraria efetivamente ou eventualmente este poder hegemônico que os Estados Unidos possuem no momento atual, no momento geopolítico atual. Então é importante notar que os Estados Unidos têm aí feito uma certa e constante oposição à China em todos os lugares possíveis, e a gente nota isso até mesmo na mídia, ao criar-se uma imagem muito negativa da China. E o que nós notamos também é que os Estados Unidos têm aí na questão comercial uma tentativa e um mecanismo de pressão contra a China, uma vez que a China vê nos Estados Unidos um parceiro importante do ponto de vista econômico. Taiwan é outra questão relevante. Os Estados Unidos mantêm sua assistência militar para a ilha autogovernada, que a China considera uma província separatista. Dentre as várias maneiras de tentar conter a China, não há dúvida de que um elemento importante desta política dos Estados Unidos é justamente a carta estratégica de Taiwan. Quando o relacionamento entre Beijing e Washington está bem, os Estados Unidos mais ou menos administram a questão de Taiwan de acordo com aquilo que estabeleceram nos comunicados de Xangai no passado, reconhecendo que existe uma só China. No entanto, quando a relação se transforma e se torna pior, nós notamos que é recorrente na prática política dos Estados Unidos começar a utilizar Taiwan como uma forma de gerar a instabilidade,
na China e também gerar algumas provocações. Mas a política de boa vizinhança tenta se manter. 3 dias antes da posse, o presidente chinês Xi Jinping teve uma reunião por telefone com o presidente eleito dos Estados Unidos. Na sua rede Truth Social, o magnata afirmou que a ligação foi muito boa para a China e os Estados Unidos. E disse ainda: espero resolver muitos problemas juntos. Discutimos o equilíbrio do comércio, fentanil, TikTok e muitos outros assuntos. Trump concluiu dizendo: o presidente Xi e eu faremos todo o possível para tornar o mundo mais pacífico e seguro. Para este jovem estudante da China, não há esperança de uma relação tranquila com os Estados Unidos.